Oi pessoal, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui na ReactConf hoje. E hoje eu quero te convencer de que você deve parar de testar seu código front-end. Parar de uma vez por todas isso. Mas antes que você relaxe aí na sua cadeira e fale, eu aprendi na ReactConf esse ano que eu não preciso mais testar nada, e fale para os seus colegas de trabalho que não vai mais fazer testes, ou que a galera venha querer me apedrejar por tamanha heresia, deixa eu me falar mais claramente o que eu quero dizer com essa frase. Eu queria convocar vocês e convencer vocês de que você deve parar de testar seu código front-end e testar o comportamento da sua aplicação. É isso que eu quero apresentar para vocês hoje e explicar um pouquinho do que eu quero dizer com isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o Bruno da Hora. Sim, esse é meu nome. Já mostrei muito meu RG para comprovar. Sou cristão, marido, pai da Bia, que está aí na fotinho. E você pode ver que a foto está mais ou menos... Que é porque quando você tem uma filha de 1 ano e 9 meses, ou você só tem foto e vídeo dela, ou é muito difícil tirar uma foto de família com ela parada. Além disso, eu também sou organizador do Meetup de React em Curitiba. E eu queria aproveitar esse tempo de pandemia, que a gente está sem fronteiras geográficas, para convidar você para participar da gente com o Meetup. Fica de olho lá no meetup.com, participa com a gente e principalmente se você quiser fazer uma palestra no nosso Meetup, trazer algum assunto para mostrar, para compartilhar com a nossa comunidade aqui de Curitiba, você é muito bem-vindo. Seria muito legal ter outras pessoas de outros estados, outras cidades falando pra gente. Então me procura depois, tá aí minhas redes sociais, pra gente trocar uma ideia e ia ser muito legal pra gente, tá bom? E um aviso já de antemão, no final dos slides tem o link para esses slides e durante toda a palestra eu vou citar alguns artigos, alguns links e vai estar também nas referências dos slides caso você queira se aprofundar mais no assunto. Muito bem, mas vamos lá falar sobre testes no front-end. E antes da gente pensar naquela frase como um todo, eu queria pensar um pouquinho com vocês de como funcionam os testes no front-end hoje, como que o pessoal faz testes, né? Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre testes com a galera no Twitter, tive boas respostas e nessa pesquisa 80% das pessoas falaram que fazem testes. E foi bem interessante porque eu participei do React Summit, né, assisti o React Summit e teve uma pesquisa parecida. E ali também foi um número próximo, 80% das pessoas falaram que faziam um tipo de teste. Então a gente tem testes no front-end. E aí o que eu queria conversar com vocês é que talvez a gente não está fazendo da melhor forma. Mas para entender por que a gente não está fazendo da melhor forma, eu queria entender um pouquinho como funciona e pensar em alguns princípios básicos de desenvolvimento de testes. E o primeiro deles é a pirâmide de teste. E aqui eu já tive uma baita de uma surpresa, que na pesquisa que eu fiz com o pessoal, 50% das pessoas disseram que não conheciam a pirâmide de teste. A pirâmide de teste é bem antiga e a ideia dela é mostrar pra gente como a gente deve dividir os vários tipos de testes que a gente tem na nossa aplicação. E ela vai falar que quanto mais para baixo na pirâmide, mais barato e mais rápido são os testes. Quanto mais para cima, os testes são mais caros e mais lentos. Por isso que a gente deve focar na base da pirâmide e ir acrescentando testes e diminuindo a quantidade. Ela vai falar que a gente deve investir mais em testes unitários, os testes unitários da nossa aplicação, em seguida os testes de serviço, que são os testes de integração com os vários módulos da nossa aplicação, classes e serviços. E por fim, testes de UI, que seriam testar a tela mesmo. Um segundo princípio que eu queria ver com vocês é o TDD. O que é TDD? É o teste depois do deploy. Não, brincadeira. Mas quem nunca fez esse tipo de teste, né? TDD é o Test Driven Development, ou desenvolvimento guiado a testes. E qual que é a ideia do TDD? É de que você, para desenvolver toda a sua aplicação, você sempre começa fazendo testes. E aqui foi interessante que é algo até já esperado que 75% das pessoas que responderam a pesquisa não praticam TDD. Mas a gente tem várias evidências, vários artigos que mostram que TDD melhora a qualidade do código e diminui a quantidade de bugs. Aqui fica uma dica, se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, principalmente dentro do mundo de JavaScript, recomendo você ler um pouquinho o que o Eric Elliott tem para dizer. Tem um link lá no final nas referências, mas ele fala bastante sobre como o TDD ajuda a gente. E como é que eu aplico o TDD no meu desenvolvimento? Você vai seguir repetidamente 3 passos. Então você começa escrevendo um teste para a próxima funcionalidade, ou talvez por bug fix que você vai implementar.
Então você escreve ali um teste simples para aquilo que você quer chegar no final. Depois disso, você vai implementar o código, a quantidade mínima de código suficiente para fazer aquele teste passar. Então você vai lá, implementa o código, faz aquele teste que você criou passar. A partir do momento que o seu teste está passando, você segue para o terceiro e último passo, que é refatorar o seu código. Tanto o código novo que você criou, quanto códigos antigos, para que a estrutura fique melhor, fique mais legível, mais reutilizável. E aí você vai aplicando esses 3 passos repetidamente até cobrir todos os cenários, todos os casos que você quer implementar. Como eu comentei para vocês, esses 2 conceitos são bem antigos. E o problema deles é esse, que eles foram criados há muitos anos, quando as aplicações eram back-end heavy. Né? O que eu quero dizer isso? Que basicamente não tinha front-end. Você tinha aplicações back-end com alguma tela, alguma coisa. E quando esses conceitos foram criados, não se tinha essa cultura, todo esse desenvolvimento front-end que é recente, que surgiu principalmente depois que os frameworks JavaScript começaram a surgir, os primeiros frameworks JavaScript, até chegar no que a gente tem hoje, que a gente tem desenvolvedores front-end trabalhando com arquitetura, testes e desenvolvimento. E por causa que esses conceitos foram criados há muitos anos e eles não foram criados pensando no desenvolvimento front-end, isso acaba gerando algumas dúvidas na gente quando a gente quer implementar esses conceitos em desenvolvimento front-end. Dúvidas como o que, como e quanto testar, como que eu invisto em cada tipo de teste dentro da pirâmide de teste, o que é cada tipo de teste quando eu falo de front-end. Uma pergunta bem comum é como ou por onde eu devo começar, né? Como é que eu começo a desenvolver meus testes front-ends. E quando a gente pensa em TDD, a gente fala sobre testes pequenos, incrementais, a gente pergunta o que é um teste pequeno incremental no front-end? Como é que eu consigo fazer esses pequenos passos para seguir o TDD à risca? E essas dúvidas surgem principalmente porque back-end e front-end são diferentes. Eles têm várias questões diferentes e a principal diferença delas está no resultado, no que uma aplicação back-end e uma aplicação front-end te entrega. Uma aplicação back-end, ela vai te entregar código. O que eu quero dizer com isso? Ela vai te entregar funções que vão receber um valor, um parâmetro, um argumento e vai te retornar outro ou disparar algum evento. Né? É isso que basicamente o código front-end faz. Né? Não precisa ser um código funcional. Uma classe também vai ter os vários métodos que você vai chamar elas para que alguma coisa seja feita e esse método vai te retornar algum valor. Quando a gente está pensando em front-end, o resultado final do front-end são telas. São componentes visuais que vão ser usados pelos usuários. Né? E essa diferença fica mais clara quando a gente pensa quais são os usuários de cada um desses tipos de aplicação. Então, quais são os usuários de uma aplicação back-end? Né? Basicamente, um usuário de uma aplicação back-end é o próprio código. Quem vai usar a aplicação back-end é algum outro código, ou mesmo código front-end. Você vai ter APIs chamando esse código back-end, métodos que são chamados via código. Então, você raramente vai ver um usuário interagindo diretamente com uma aplicação back-end. Talvez com exceção de clientes, de terminal e etc. Mas quando a gente está pensando em aplicações web, quando a gente fala de código e aplicações front-end, a gente vai ter o código ali interagindo com essa aplicação. Mas quando a gente passa para pensar nos usuários das nossas aplicações front-end, a gente pode pensar em pelo menos 2 tipos de usuário. O primeiro deles são os usuários internos dos seus componentes ou da sua biblioteca. E aqui a gente vai se assemelhar um pouco mais ao back-end. Então a gente vai pensar mais em parâmetros, em props, que a gente vai passar para os nossos componentes ou para as nossas funções das nossas bibliotecas. Mas quando a gente fala de aplicações front-end, o usuário final é uma pessoa que vai acessar a sua aplicação. E essas bibliotecas, esses componentes, eles são um meio para atingir o fim, que é entregar uma aplicação visual para o nosso usuário. E quando a gente escreve testes, a gente deve tomar cuidado para a gente não pensar como em aplicações back-end. A gente tem que pensar no nosso usuário. Quando a gente escreve em testes em front-end, a gente deve escrever pensando nesses 2 tipos de usuário. Quando a gente está pensando em bibliotecas, em componentes, mas principalmente no nosso usuário final, que vai acessar o nosso código via páginas, via botões.
Como a cultura de testes no back-end é muito mais antiga, ela influenciou a cultura de testes no front-end. E muitas vezes a gente se pega testando o código, testando como se o código estivesse acessando nossas aplicações, nossos componentes. Em vez de estar criando testes pensando em como os nossos reais usuários da nossa aplicação front-end vai utilizar isso. E quando a gente testa a nossa aplicação front-end olhando para o código, a gente vai testar o que o Kent Dodds chama de detalhes de implementação. E ele vai chamar de detalhes de implementação tudo aquilo que o usuário do nosso código não vai usar, ver ou saber sobre. O que isso quer dizer? Quer dizer aquela função dentro do seu componente que ninguém usa. Ou acessar uma classe, acessar um ID, que o usuário final não enxerga isso na tela. O que o usuário vê na tela? Ele vê botões, ele vê inputs, ele vê um label, um placeholder, um título, um texto. E é pensando nesse tipo de interação que a gente deve criar nossos testes. O Kent Dodds ainda acrescenta que testar detalhes de implementação é uma receita para o desastre. Por quê? Quando a gente testa detalhes de implementação, a gente começa a ter problemas ao responder as duas principais perguntas que a gente quer quando a gente cria testes. A primeira pergunta é: os nossos testes vão falhar quando alguma coisa errada acontecer? Você cria testes para evitar com que bugs vão para a produção. Então a gente não quer que quando a gente cometer algo errado, os nossos testes não falham. E quando a gente testa detalhes de implementação, a gente está sujeito a isso, porque muitas vezes a gente ignora a camada de interação do usuário com o nosso componente. Um exemplo bem comum é quando eu testo diretamente a minha função de clique. Então, em vez de eu clicar no botão como o meu usuário faria, eu vou lá e chamo a minha função de clique ou a função que altera um estado do meu componente, eu perco essa camada da interação do usuário no clique, no botão, ou seja lá em qualquer lugar, com a chamada da função. E se, por exemplo, eu fizer um typo ou errar a chamada dessa função no clique, como por exemplo, em vez de eu chamar de executar a função, eu passo a função errada, eu não vou estar testando isso. E aí eu posso cometer um erro e os meus testes não vão falhar, e aí eu posso mandar código para produção com falha. A segunda pergunta que a gente tem que se responder quando a gente está desenvolvendo testes, que é a maior pegadinha, que é se os nossos testes vão falhar somente quando alguma coisa errada acontecer. E aí quando a gente testa detalhes de implementação, é muito comum os nossos testes falharem porque a gente trocou a gente fez alguma refatoração, a gente mudou o nome de uma variável, o nome de uma função, a gente mudou a ordem dos componentes, alguma coisa assim, que não altera nada no comportamento da nossa aplicação ou como o usuário interage nela, e os nossos testes falham. E quando isso acontece, a gente vai perdendo confiança no nosso conjunto de testes. E quando a gente perde confiança no nosso conjunto de testes, a gente não tem mais tranquilidade para fazer deploy, para entregar o nosso código para produção, sem que a gente tenha medo de que ele quebre ou de que atrapalhe a vida dos nossos usuários, porque é isso que a gente quer no final, entregar um software de qualidade para os nossos clientes. Por isso, eu quero convocar vocês a pararem de testar o seu código front-end e que a gente passe a se preocupar mais com o comportamento do usuário, que a gente crie testes pensando no nosso usuário, não no nosso código, como é muito comum quando a gente está desenvolvendo aplicações back-end. Agora que eu já tentei explicar para vocês, mostrar para vocês por que a gente não pode testar o nosso código, como é que a gente deve fazer essa mudança de pensamento ao criar testes no front-end para o que é comum aí na cultura de back-end, que tem várias coisas legais, mas que a gente deve repensar como a gente aplica elas e como a gente adapta elas para front-end. Eu queria pensar como é que a gente deve fazer então os nossos testes, como criar nossos testes de forma correta, né? Como é que a gente pode criar nossos testes pensando no usuário final, né? E para isso eu queria pensar primeiro como que a gente deve distribuir os nossos testes. E eu mostrei para vocês inicialmente que a gente deve usar a pirâmide de testes para distribuir os nossos testes. Porém, a pirâmide de testes foi criada há muito tempo. E no artigo do Martin Fowler, que também está o link lá no final, onde ele explica a ideia da pirâmide de testes, ele deixa a seguinte nota. Lá no finzinho, a nota 2 vai falar o seguinte, que testes de alto nível, né, os testes de UI, os testes de serviço, de integração, eles são caros,
são lentos e eles não são muito confiáveis. Mas ele fala o seguinte, que se testes de mais alto níveis forem mais rápidos, confiáveis e baratos para modificar, então testes de baixo nível não são necessários. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer aqui que testes de alto nível são melhores de serem usados do que os testes de baixo nível. E se eles forem mais baratos, a nossa pirâmide de teste tem que encurtar um pouco embaixo. E isso é verdade hoje em dia. Os nossos testes de integração, os nossos testes de end-to-end são muito mais baratos, são muito mais rápidos, são muito mais fáceis de desenvolver e são muito mais confiáveis. Por causa disso, a principal premissa da pirâmide de teste não é mais válida. Isso faz com que a gente tenha que repensar como que a gente vai distribuir os nossos testes para que a gente possa ter uma boa cobertura de testes da nossa aplicação. Por causa disso, surgiu na comunidade a ideia do troféu de testes. E o troféu de testes é uma nova forma da gente distribuir a nossa aplicação, os nossos testes, para que a gente possa ter uma boa cobertura. E aí eu queria passar com vocês em cada um desses tipos de teste para vocês verem como que a gente deve dividir os testes da nossa aplicação. O troféu de teste traz até um tipo novo de teste, que inclusive ele coloca como a base do nosso troféu, que são os testes estáticos. O que são os testes estáticos? São os testes de tipo e os testes de padrão, de acessibilidade que a gente coloca na nossa aplicação. São os testes estáticos. E elas são importantes por quê? Porque quanto mais cedo a gente encontrar erros e bugs no nosso desenvolvimento, mais rápido é de solucionar eles. E é isso que a tipagem e testes de padrão, né, que são os testes que a gente normalmente usa o S-Lint, né, ajudam a gente. Se a gente esqueceu, está passando uma propriedade que não existe, se a gente está usando um tipo errado, ou se a gente esqueceu talvez uma tag de acessibilidade que é importante para o nosso código, é isso que o S-Lint e o TypeScript, que hoje é a linguagem padrão com tipos para JavaScript que a gente tem hoje, são importantes, porque eles vão ajudar muito no começo do nosso desenvolvimento a já encontrar erros. A gente passa então para o segundo e terceiro níveis, que são os testes unitários e os testes de integração. E você pode ver aqui que eu deixei eles juntos, porque hoje a gente faz esses dois tipos de testes com as mesmas ferramentas. O que a gente precisa para fazer esse tipo de teste? A gente precisa ter um framework de teste, né, seja o Jest, o Mocha ou qualquer outro que você goste, mas a sua ferramenta favorita de teste para React, né? E aqui, costumeiramente, a gente usava o Enzyme, mas já há algum tempo a gente tem começado a usar a Testing Library. E é o que eu recomendo você fortemente a utilizar e adotar como sua ferramenta favorita ali para manipular os seus componentes React e fazer testes, né? Na pesquisa que eu fiz, 67% das pessoas disseram que usam a Testing Library, o que é muito legal, mas ainda tem uma boa galera que pode começar a usar. E qual que é a vantagem da Testing Library em cima do Enzyme ou várias outras? A vantagem da Testing Library é que ela te força a testar pensando no usuário final, não em detalhes de implementação. Enquanto que no Enzyme você poderia acessar métodos da sua classe, do seu componente, ou acessar o estado, mexer nos detalhes de implementação, a Testing Library te força a interagir na aplicação como o usuário faria, procurando um texto, um placeholder, um input, clicando no botão, usando os elementos visuais e até de acessibilidade, que ajuda pra caramba para criar os testes da nossa aplicação. Então, usar a Testing Library ajuda a gente a parar de testar o nosso código e olhar mais para o comportamento do usuário. Mas qual é a diferença ali entre testes de unitário e de integração? Você vai ver que comparado com a pirâmide de testes, os testes unitários diminuíram um pouquinho e os testes de integração aumentaram. Por quê? O que seria um teste unitário? O teste unitário é aquele teste direto que testa uma parte só da sua aplicação. Um componente, talvez uma biblioteca de úteis que você tem, e vai ser útil nesses casos. Mas quando a gente pensa na interação do usuário, como que o usuário usa a nossa aplicação, o usuário não usa um componente só. Ele não usa um componente específico, pequenininho da nossa aplicação. Ele vai querer interagir com a página. Por isso é muito mais interessante testar a integração entre os nossos vários componentes, a nossa página. Um exemplo digamos que eu tenha lá um campo de busca.
Eu não quero testar só a busca, porque quando o usuário está interagindo com isso e ele busca alguma coisa, ele quer que a lista, por exemplo, que está embaixo, a lista de usuários, ela altere conforme eu interaja com a busca. Então é muito mais interessante eu testar toda a página, a integração dos meus componentes, vai me dar mais confiança no comportamento da minha aplicação do que testar unitariamente e aí eu deixar de testar ali a integração entre os meus componentes. E para fechar aqui, a gente tem ali o que é meio que a cerejinha do bolo do troféu de teste, que são os testes end-to-end, que hoje em dia o pessoal tem recomendado muito o Cypress por ele ser bom, ser feito em JavaScript, ter uma boa experiência de desenvolvimento e já está disponível em vários browsers, né? Mas você poderia usar o Selenium, o AppleTools e tantas outras ferramentas que fazem esse tipo de teste. E a ideia do teste end-to-end é te dar uma camada a mais de teste da sua aplicação, que ele vai testar do começo ao fim, testando as várias componentes terceiro, talvez serviços, integração com o back-end, e a gente vai querer investir menos porque ele de fato é mais caro, porque a gente vai ter que instanciar toda a nossa aplicação. E aí, qual tipo de teste a gente vai fazer no end-to-end? A gente vai fazer os testes principais, a gente vai fazer talvez o caminho feliz, ou se você tem uma parte crucial da sua aplicação, como por exemplo um fluxo de checkout, você talvez vai querer testar os erros ali também. Mas a ideia é que a gente teste aqui as partes mais importantes da nossa aplicação. Muito bem, a gente pensou agora um pouquinho sobre como que a gente deve distribuir os testes da nossa aplicação front-end. Agora a gente tem que pensar, beleza, eu sei os tipos de testes, mas o que eu devo testar? Como que eu devo testar? E quando a gente pensa em TDD, a gente vai pensar que a gente tem que testar tudo, porque afinal de contas a gente sempre vai começar com um teste. E essa é uma boa ideia da gente começar. TDD de fato ajuda a gente. Mas na pesquisa que eu fiz, 75% das pessoas disseram que não praticam TDD. E o principal motivo é que às vezes TDD é muito radical. E o principal problema do TDD quando a gente fala de front-end é que muitas vezes o TDD, por querer testar tudo, por querer testar em interações muito pequenas, vai levar a gente a testar detalhes de implementação. E a gente viu que testar detalhes de implementação é uma receita para o fracasso, né? Então, como é que a gente deve testar? O que a gente deve testar? Para isso, a gente tem que pensar em BDD, que é a evolução do TDD. BDD significa Behavior Driven Development, ou desenvolvimento guiado a comportamento. E aí, em vez de a gente pensar no teste, em vez de a gente pensar no nosso código, a gente vai pensar nos comportamentos do usuário da nossa aplicação. O Dan North, que é um dos criadores aí do BDD, escreveu o seguinte: no TDD, o conjunto resultante de métodos é uma maneira efetiva de garantir que seu código funciona. Contudo, se os métodos não descreverem completamente o comportamento do seu sistema, eles estarão te causando uma falsa sensação de segurança. O que isso quer dizer? Quando a gente não testa o comportamento do usuário, a gente pode estar se enganando. Como a gente viu, a gente pode estar criando testes, só que quando a gente cometer algum erro, quando a gente esquece algum comportamento, ou quando a gente ignora alguma parte do comportamento do usuário, a nossa aplicação pode quebrar e aí os nossos testes não vão cobrir isso. A ideia do BDD é ser uma evolução do TDD. A gente tem que pegar todas as ideias do TDD e a principal motivação por trás disso, da ideia do Dan, é que a gente parasse de pensar nos testes, mas sim pensasse no comportamento, em como o usuário usa a nossa aplicação. Para isso, ele criou o formato do Given When Then, ele com as outras pessoas, para descrever os cenários, o comportamento de como que o usuário usa a sua aplicação. E aí eu queria, para explicar isso de uma forma mais prática, mostrar um exemplo para vocês. Para isso eu peguei aí a página de sign up do Real World Example App. Ele é uma aplicação bem grande, com várias coisas bem reais. É uma ideia de ser um showcase de várias linguagens. É a mesma aplicação implementada em várias linguagens. E tem uma versão aí com React e Redux. E aí eu peguei ela para a gente pensar nos cenários dessa aplicação, para mostrar para vocês como é que funciona o BDD. E principalmente, como é que a gente consegue aplicar o BDD nos nossos testes de React ali, usando Jest, ou seja, qual outra ferramenta. Então, como é que funciona o cenário? Ele vai fazer ali dado que eu estou na página de sign up, quando eu insiro um usuário válido e eu clico em sign up, então eu espero que a mensagem de erro de um e-mail não pode ser branco e a mensagem de erro de que uma senha não pode ser branco vai aparecer, que é o que eu estou mostrando aí para vocês.
E a gente vai escrevendo esses cenários conforme a gente vai interagindo com a nossa página, até a gente chegar, por exemplo, num último cenário de sucesso, que é lá, dado que eu estou na minha página de sign-up, quando eu insiro um usuário válido, um e-mail válido, um password bom, forte, e eu clico em sign-up, então eu sou redirecionado para a página principal, que é o comportamento dessa aplicação. Muito bem, como é que eu converto esses cenários para minha aplicação JavaScript, para minha aplicação React? A ideia que eu queria propor para vocês é que a gente use um alinhamento de describes para usar as mesmas frases do cenário para criar os passos do meu teste. Então eu vou lá começar com a primeira frase. Então é o meu setup. Dado que eu estou na página de sign-up, eu vou lá no before each, que é onde eu vou executar as minhas ações e vou fazer o setup do meu componente lá, vou fazer um render da testing library. Em seguida eu vou passar para um próximo describe, que são as ações. Então, quando eu inseri um usuário válido. E aí, de novo, no before each eu vou aplicar a ação, que é eu vou lá, vou achar o input, vou inserir o valor usando a testing library como o usuário faria. Em seguida, então, eu vou lá, próxima ação, né, encadeada, que é clicar no sign up. Então, no before each eu vou fazer a ação também, vou lá e vou clicar no sign up. E por fim, eu vou ter minhas assertions, né, meus testes. Então eu vou fazer minhas validações, que é, quando eu fizer tudo isso, então eu espero que a mensagem de e-mail não pode ser branco, está mostrando. Então eu vou fazer lá o meu expect de que a mensagem esteja na tela. E a mesma coisa para quando for o password. Então eu consigo converter exatamente o cenário que eu escrevi com pensando, né, no meu uso de caso com BDD para o meu teste no Jest, usando a testing library, por exemplo. Se você quiser dar uma olhadinha como eu fiz todos esses testes, você pode ir nesse link aí do GitHub. Lá embaixo nas referências tem o link direto para o teste. Eu fiz um clone desse projeto para fazer os testes, né, para mostrar como ele funciona. E só para expandir um pouquinho mais, como é que eu faria os vários cenários? Então eu iria alinhando meus cenários. Então a primeira coisa é, eu inseri um usuário válido. Aí depois eu cliquei em sign up e ali eu vou encerrar o meu braço. Agora eu tenho um novo braço de teste, que é, depois que eu inserir um usuário válido, eu vou inserir um e-mail inválido. E aí eu vou seguir todo esse caminho de teste. Agora eu tenho um outro cenário, que é quando eu inserir um e-mail válido. E aí eu vou seguir todo esse caminho de teste. E aí isso vai me levar a um conjunto de testes para essa página nesse formato. Olha como ele fica bonito, encadeado, e ele descreve muito bem o que o usuário iria estar fazendo na minha aplicação. E aí o meu teste vai parar de descrever os meus detalhes de implementação, como eu interajo, mas sim o comportamento. E aí quando um desses testes falhar, eu sei qual o comportamento do usuário, o que o usuário estava esperando fazer, vai falhar e vai ser mais fácil de eu saber. Fazendo dessa forma, também eu consigo focar em testar da mesma forma que o meu usuário iria fazer. E aí eu removo todo o detalhe de implementação do meu teste, e aí qualquer refatoração que eu fizer dentro dele, qualquer coisa que eu mexer que não quebre ou não altere um comportamento esperado do usuário, os meus testes vão continuar funcionando, vão continuar bonitão, e se falhar eu vou saber exatamente em que momento, qual cenário que o meu usuário está usando falhou. Dessa forma, a gente consegue saber o que testar, os cenários que a gente pensou da nossa página. Então a gente começa lá nos cenários e a gente transcreve isso para testes de integração ou testes de unitário. Muito bem. Queria revisar com vocês aqui o que a gente passou nesses últimos minutos falando de como que a gente deve parar de testar o nosso código front-end. Como então a gente faz isso? A gente faz primeiramente aplicando corretamente o troféu de testes, dividindo de uma forma boa os nossos testes. E aí, o ponto principal aqui é investir em testes de integração utilizando a Testing Library. Ali a gente vai ter a nossa principal camada de testes e é onde a gente vai conseguir ter a maior segurança e confiança de que a gente está testando de fato o comportamento. Que é o quê? O que eu devo testar? Eu devo testar o comportamento do usuário, não os detalhes de implementação, não o meu código. E para mim conseguir testar o comportamento, eu vou me lançar da prática de BDD. Eu vou usar toda essa ideia de criar os cenários, pensar como que o meu usuário interage com a minha aplicação e vou transcrever isso para os meus cenários de teste lá com Jest, ou seja com Cypress. Eu vou descrever na mesma linguagem que o BDD usa os meus testes. E aí assim eu vou ter testes mais confiáveis, mais próximos da realidade, que vai me dar mais garantia de que eu estou entregando um software de qualidade.
Por isso que eu quis dizer para vocês que a gente tem que parar de testar o nosso código front-end e sim passar a testar o comportamento da nossa aplicação. Antes da gente encerrar, queria fazer uma rápida propaganda. A gente está contratando na Pipefy, a gente tem várias vagas, a gente tem vagas desde níveis mais iniciantes até níveis mais sênior. Se você quiser se inscrever nas nossas vagas, você pode acessar esse link aí que está na tela, o bit.ly/Pipefy_vagas. Vai ter um formulário específico para ReactConf para você vir conversar com a gente. Se você quiser saber mais sobre a Pipefy, vem falar comigo. Fica de olho no projeto Young Guns Tech que a gente está rodando para a galera que está começando na área. Então vem trabalhar com a gente na Pipefy, tá bom? Muito obrigado, galera. Foi muito legal estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho sobre toda essa reflexão que eu venho feito nos últimos anos, aí sobre como a gente deve melhorar os testes que a gente escreve no front-end. Aí estão minhas redes sociais, tem meu nick ali no Slack do React Brasil e o link para os slides também, se você quiser dar uma olhadinha de novo nessa apresentação, ver as referências que estão no slide logo em seguida, tá bom? Muito legal e um bom resto de conferência para vocês, tá bom? Tchau, tchau, galera!